Pai querido, nós passamos ela para tuas mãos, Senhor, porque nós acreditamos, Senhor amado, no teu poder. Sabemos que, Pai querido, tua filha é consagrada a ti, Senhor, mas nós pedimos, Senhor, Pai querido, que tu possas usá-la, Senhor, da maneira que tu queres. Usa a tua filha, Senhor amado, da maneira, Senhor amado, que, Pai querido, tu queres usar. Seja para exortar, para consolar ou para edificar. Mas que a tua palavra seja, Senhor amado, Pai querido, real, Senhor, e verdadeira nesse lugar, como tem sido sempre. Pai, coloca, Senhor amado, Pai, as tuas palavras, Senhor, que o teu povo precisa ouvir, Pai, dos lábios da tua filha, e que teu nome nesta casa seja glorificado. E assim, Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, prepara os nossos corações, Senhor, para recebermos a tua palavra. Seja, Senhor amado, o que tu quiseres falar, que, Pai querido, tenha total liberdade. E assim, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer, a oportunidade de estar aqui, a confiança, de estar aqui, para a honra e glória do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra, sou diaconisa da casa do Senhor, missionária por Deus. Eu pertenço à igreja Batista do Recreio, mas eu amo esse lugar. Aqui, eu costumo dizer, aqui quando eu venho nas consagrações, eu falo para a irmã que eu estou fazendo um estágio, porque nós estamos aprendendo a falar do Senhor. Apesar de que nós não precisamos aprender, meus irmãos, porque nós não temos que aprender, nós temos que deixar o Senhor nos usar. Porque é Ele que nos usa, é Ele que fala, não é nós que falamos, Porque tudo é por Ele, para Ele e sobre Ele, não a nós. E a glória é dele, amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. Desculpe, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é muito lindo, irmãos. Deus é maravilhoso. Esse louvor que o irmão cantou aqui a Ele, a glória. Essa madrugada, eu estava lá, acabando de estudar a palavra. E eu gosto muito da madrugada, porque na madrugada todo mundo está dormindo. E é o momento que a gente tem com o Senhor, só nós, eu e o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fica aquele silêncio, eu perco até o sono. E no dado momento, eu boto uma musiquinha, aquelas musiquinhas tocadas, baixinha, para não incomodar ninguém. E aí entrou um louvor desse, que até da Igreja Universal. Gente, mas eu comecei a louvar esse louvor a Ele, a glória. E eu comecei a chorar, e eu falei, poxa Deus, obrigado, porque a presença do Senhor estava ali, e Ele está aqui. Aleluia. A palavra de Deus diz em Gênesis 1, no capítulo 1, ele diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom, e Deus separou a luz das trevas. Até aqui. Aleluia. Soberano Deus eterno Pai, eis aí a tua palavra, Senhor. Que eu diminua, que o Senhor cresça, Deus. Que teu Espírito Santo esteja presente neste lugar. Que o Senhor possa usar a minha boca e saia a tua palavra e não a minha palavra. Aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Te louvo e te rendo graças sempre por tudo que tu és, porque tu és o Senhor, tu és o maior, tu és o melhor. A ti, Senhor, toda honra, toda glória e toda adoração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, esse versículo, todas as pessoas costumam dizer, eu tenho um versículo que me representa. Esse versículo é um dos que mais me representa. Depois, no final, vocês vão saber por quê. E o Senhor me deu essa palavra outro dia, em casa, e eu estava lendo a palavra e o Senhor falou muito no meu coração, e eu falei, a hora que eu for lá na consagração, eu vou levar essa palavra. Essa frase, irmão, sem forma e vazia, ela pode ser entendida, ou ela é entendida, como uma situação caótica, uma situação triste,
estava escura. Ela não tinha nada. E Deus olhou e Ele resolveu: vou dar luz, vou botar luz para ver o que vai acontecer. Aleluia. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, se a gente coloca isso na nossa vida, nós estamos passando por esse momento. Nós estamos passando por um momento de escuridão, por um momento de desesperança. Muitas das vezes acontecem situações inesperadas na nossa vida. A gente pensa que está tudo muito bem, mas quando de repente vem o tsunami, porque o tsunami, quando ele chega, ele não avisa. As pessoas estão lá na praia rindo, se divertindo, e de repente vem aquela onda. E é um tsunami, às vezes chega um tsunami na vida da gente. Verdade. E essa descrição não se resume apenas ao vazio físico, mas ela fala sobre uma desordem. Aleluia. E o propósito é a luz chegar. Esse é o propósito de Deus. Aleluia. E em Gênesis 2:7 diz assim, ó: e o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nas nossas narinas e soprou na vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Queridos, nós somos terra. Vocês conseguem entender? Nós somos terra. Porque foi da terra que o Senhor nos formou. Aleluia. E um dia o Senhor também olhou para mim e para você. Deus te olhou e Ele viu. Ele viu o estado que você estava. Ele viu a situação que você estava. Porque outrora, irmãos, nós estávamos lá no mundo. Irmãos, quantas das vezes nós estamos na igreja brincando de ser crente? Eita Deus. Com quem já aconteceu isso? Eu sou a primeira a falar. Muitas das vezes nós estamos brincando, nós estamos aqui, mas estamos lá. Mas não é isso que o Senhor quer de mim e de você. Aleluia. O mundo, lá no mundo está tudo bem. Nós pensamos que está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso, mas não está. Porque na verdade nós estamos vivendo em escuridão. As pessoas costumam dizer que nós somos crentes, somos tristes, isso aqui não. Eles estão vivendo uma alegria falsa. Haja visto o carnaval. Meu Deus. As pessoas ficam alegres. Porque eu me lembro, meus irmãos, quando eu era criança, as igrejas no carnaval, elas seguiam com retiro. Sabe por quê? Nós ficávamos já, quantos retiros eu fui quando eu era criança? Nós ficávamos lá em oração. Porque na volta, por que chamam a quarta-feira de cinza depois do carnaval? É normal? Ah, quarta-feira de cinza? O que é cinza? Cinza é que não tem sol, está nublado, está escuro. Porque depois da alegria deles, a falsa, eles entram em desespero. Eles entram em depressão. Por isso que eles não têm entendimento. Sabe por quê? Porque eles estão vivendo em trevas. Eles não têm essa noção que eles estão vivendo no escuro. Porque depois do carnaval vem a quarta-feira de cinza. Aleluia. Irmãos, Satanás, ele engana as pessoas com seus manjares. Aleluia. Ele nos leva para a escuridão. Nós não temos, quando nós estamos no escuro, a gente não vê nada mesmo. E a gente cai em buraco, a gente cai em armadilha, a gente não vê precipício. Verdade. Porque no escuro, se apagar essa luz aqui, apagar tudo, a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente. Aleluia. Querido, presta atenção nisso aqui. Quando Deus te chama para uma grande obra, Satanás vem com algo parecido. Creia nisso. Isso aconteceu comigo. Quando Deus fala para você, eu tenho uma grande obra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou tirar isso, você vai ter isso. Satanás vem com uma bandeja. E nós temos que estar muito ligados com Deus. Nós temos que esperar verdadeiramente em Deus. Porque, meus queridos, muitas das vezes Deus fala assim, ó, eis que eu te digo que eu vou te dar isso hoje. Mas Ele não dá amanhã. Tem um tempo. A vontade de Deus não é nossa, não é como a nossa. Um dia, pra gente, é 1000 anos pra Ele. Então, quando Deus fala que vai dar, às vezes as pessoas falam assim, ah, não aconteceu até agora. E vai lá pro mundo buscar. Isso aconteceu comigo. Aleluia.
trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aleluia. Queridos, quem de nós não teve um dia desse, de terra vazia, de terra seca, de terra escura? Mas ainda assim o Espírito de Deus estava por ali. Porque mesmo que você não queira, o Espírito de Deus, ele está te olhando. Aleluia. Porque os olhos de Deus estão por todos os lugares. Glória. Os olhos de Deus, está escrito lá em Provérbios, os olhos de Deus, ele observa os bons e os maus. Aleluia. E nesse momento disse Deus: haja luz. Deus usou o poder das suas palavras. Olha, meus irmãos, isso é muito sério. Quantas vezes nós ficamos sem força para orar? Aí eu me lembro nessa hora de Ezequiel 37, quando aquele vale estava ali sequíssimo, aqueles ossos seco. E Deus mandou Ezequiel profetizar. Ezequiel falou: Senhor, poderão esses ossos reviver? Quem o Senhor falou para Ezequiel? Tu? Não, Ezequiel falou para Deus. Quando Deus perguntou a Ezequiel falou para Deus: Senhor, tu sabes. Mas os ossos estavam sequíssimos. Mas Ezequiel estava vivo. Você pode estar passando por um vale, você pode estar passando por sequidão, mas você está viva. Aleluia! Você não está seca, você não está morta. Porque o Senhor um dia te encontrou. E Ele deu a luz para a sua vida. Aleluia! Queridos, Deus hoje diz para mim e para você: a luz chegou. Profetiza sobre a sua vida: haja luz. Haja luz naquilo que está escuro. Haja luz naquilo que está difícil. Haja luz naquela situação que não acha impossível. Profetiza, porque naquele osso seco. Pensa, aos nossos olhos é impossível a gente ver aqueles ossos. Eles se juntarem, criar nervos, criar carne, criar pele, criar vida e se levantar e andar um grande exército. Meu Deus. Mas a palavra de Deus diz: para mim nada é impossível. Aleluia. Querido, saia da escuridão. Se a sua vida está sem forma, se a sua vida está vazia, está sem esperança, disse Deus: haja luz. Eita glória. Haja luz. Aleluia. É o que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje. Haja luz. Aleluia. Deixe essa luz entrar na sua vida, porque essa luz se chama Jesus. Porque lá atrás, quem falou para aquela terra que estava lá foi Deus. Mas se você ler em João 1 diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com ele. Não é isso? Então, é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é o Deus Trino, 3 em 1. Porque Jesus é Deus. Ele veio em forma de Jesus para nos conhecer. Ele se fez carne. Ele veio a essa terra. Então Ele é a luz do mundo. Aleluia. Deus vai dar forma na tua vida. Deus hoje está dizendo que Deus vai dar forma ao teu ministério. Deus vai dar direção para aquilo que você está perdido. Deus vai te dar caminhos, mas deixa a luz do céu entrar na sua vida. Porque é só Ele que pode. Em João 8:12, se vocês quiserem abrir, está escrito: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vocês percebem o que está escrito em João? Eu sou a luz da vida. É Jesus, que é o mesmo Deus que veio a essa terra e morreu na cruz e derramou o sangue dele por mim e por você. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Quem segue a Ele tem a luz eterna, tem a luz para o caminho, porque Ele dá caminho, Ele abre caminho, Ele te avisa dessa emboscada, Ele te avisa se você está indo por algum caminho
história. Quando Jesus chega, Ele chega para virar a página. Quando Jesus chega, Ele chega para nos encher, Ele chega para nos salvar. Oh, glória. Mas Ele chega também com um propósito. Porque o Senhor, quando Ele faz isso na minha, na tua vida, é porque Ele tem um propósito, Ele tem um chamado na nossa vida. E quantas vezes nós corremos do chamado? Quantas vezes nós fugimos do chamado? Porque a gente tem medo, porque a gente não quer assumir, porque a gente não quer fazer. Mas nós temos que nos entregar verdadeiramente para o Senhor. Nós temos que entregar nossa vida verdadeiramente para o Senhor, porque é só Ele que pode nos guiar. Não há outro Deus. Ele é o único Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Queridos, hoje o mundo já de maligno. Eu já escutei pessoas renomadas dizerem que Jesus não faz mais os mesmos milagres. Mas nós temos que entender isso, que nós temos que viver a Bíblia, porque o Senhor está em busca daquele evangelho remanescente. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para toda a eternidade. Ele não mudou e não vai mudar. Então nós temos que ser firmes. Nós temos que ser firmes, irmãos. Não podemos fraquejar nesse evangelhozinho que está aí hoje. Um evangelho de facilidade, um evangelho que tudo pode, um evangelho que as pessoas vêm, sai daqui e falar para o mundo, um evangelho que diz que vai lá brincar carnaval, porque vai lá para apoteose pro carnaval, porque tem que dizer mentira. Meu Deus, misericórdia. Porque a palavra de Deus diz o quê? Melhor estar na casa do luto do que na casa que tem festa. Não é isso? Se é melhor estar na casa do luto do que na casa que tem festa, tem como fazer no carnaval? Não é, não bate com a Bíblia. Então nós temos que viver a palavra. Nós temos que fazer o que a palavra diz. Nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que deixar o Senhor entrar na nossa vida. Ele vem fazer o que Ele quer na nossa vida. Aleluia! Aleluia! Queridos, deixa a luz do céu entrar na sua vida. Deixa! Porque o Senhor, Ele é educado. Ele não arromba a porta de ninguém. Ele bate. Se você deixar Ele entrar, Ele vai entrar. Quantas pessoas querendo resolver as coisas pelas suas forças, mas não vai conseguir. Porque se a gente não buscar a Deus, se a gente não pedir direção, a gente está com a cara no muro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus santo, justo e fiel. Queridos, com essa passagem eu aprendi uma coisa. Presta atenção nisso aqui. A luz, ele não era um conjunto de pessoas. A luz não é um grupo de pessoas. A luz não é uma ideologia. Não é. A luz não é uma ideia. Não é uma teoria. Ela não é um CNPJ. Ela não é uma religião. Não é. A luz é uma pessoa. É a pessoa de Jesus. É ela que é a luz. Então nós temos que confiar nele. Quantos aí estão confiando no seu dinheiro? Quantos aí estão confiando na sua força? Olha aí, Jesus. Mas aí dá com a cara no chão. Não tem jeito. Isso eu digo que acontece porque isso aconteceu comigo. Então eu posso falar disso, porque eu prego aquilo que eu vivo. Aleluia. E eu posso falar disso. Quando a gente escolhe fazer as coisas sozinha, tomar a direção que Deus nos escolhe, não escolhe pra gente, a gente cai. Lá em Deuteronômio 28 está dizendo: escolhei, pois, qual o caminho você quer seguir. A escolha é sua. A escolha é sua. Você que tem que decidir se você quer ficar debaixo das asas do Altíssimo ou se você quer fazer o que você quer. Meu Deus. Aleluia. Oh glória. Quantas vezes nós ouvimos: Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai fazer isso na sua vida, Jesus vai te dar isso.
e a gente não dá ouvido. Porque não é na caminhada, meus irmãos. Jesus não é fadinha que fazia igual a gente era criança, aquele instrumento, pirim-pim-pim, acontecia. Não! Ele primeiro quer ver como é que está o seu coração. Primeiro ele quer ver como é que está a sua integridade com ele. Aleluia! Aleluia! Deus hoje mandou dizer para crente. Isso aqui é para crente. Aleluia! Saia da escuridão. Saia! Porque disse Deus, haja luz. Aleluia! Irmãos, quantas vezes nós largamos tudo? Porque às vezes uma palavra também que entrou no nosso ouvido. Porque tem pessoas, irmãos, que só em vez de te levar para frente, eles te puxam para trás. Em vez de falar palavras de bênção, como o irmão ali falou, o menino estava dando, a gente fala que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de Deus, se o teu coração está limpo, você vai falar de coisas de Deus, você vai dar força para o teu irmão, você vai ajudar o seu irmão com palavras. Meu querido, vai. Meu querido, Deus é contigo. Meu querido, espere em Deus. Meu querido, o Senhor vai fazer. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos andar de dois, para quando um cair, o outro ajudar a levantar. Porque hoje o que a gente mais encontra são pessoas que empurram a gente para outros lugares. Aleluia, aleluia. Irmãos, não escolha ficar do lado de lá. Não escolha ficar nas trevas, porque isso é engano. É engano. Eu fui criada no Evangelho, saí do Evangelho, depois casei fora do Evangelho, não pedi direção a Deus para nada. O preço é alto. Quando a gente toma decisões sem pedir ao Senhor, o preço é alto. Depois eu voltei para o Evangelho. Depois de muitos anos voltei para o Evangelho. Mas eu ficava assim, ó. Eu ia para a igreja, ficava lá fora. Eu ia para a igreja, aí quando eu viajava, ia férias, eu ia viajar, ficava lá, fazia tudo. E os irmãos não estavam vendo, não. Mas aquele que não perde ninguém de vista estava vendo tudo que eu estava fazendo. Eita, olha aí. Porque ele vê. Você pode esconder do seu pastor, você pode esconder da sua liderança, você pode esconder de quem quiser, mas o Senhor está vendo todos os seus passos. Porque ele não te perde de vista. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia. Aleluia. Queridos, mas Deus, Ele hoje te diz que Ele chegou para mudar a sua história. Ele chegou para entrar no seu coração. Ele está dizendo para mim e para você: haja luz na tua vida. Deixa essa luz entrar para mudar o quadro da sua vida, para mudar a sua situação. Glória. E pedir a Deus, porque muitas das vezes, irmãos, hoje eu recebi a oração do pastor. Porque muitas das vezes nós ficamos fracos, muitas das vezes nós ficamos cansados, porque a guerra é tão grande que a gente cansa. Mas se a gente não puder andar, a gente tem que se arrastar. O que a gente não pode é desistir. Se não dá para orar de joelho, ora sentado, ora deitado, ora na pia, ora na rua, ora no carro, ora como você puder, mas ora. Aleluia. Ora, porque Ele ouve aonde você estiver. Você pode estar no mais fundo, abismo, Ele está. Se você subir o céu, Ele também está. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele tem feito isso, irmãos. E o que o Senhor fez depois? Vamos lá de novo. E o Senhor separou a luz das trevas. Queridos, quando Deus nos chama, Ele faz separação da luz das trevas. O que é isso? Ele nos limpa, Ele perdoa os nossos pecados, Ele tira toda a rapina, Ele tira tudo, então Ele vai tirando aquela casca grossa. Como diz na palavra de Deus, diz que o Senhor, nós somos vasos na mão do oleiro, o Senhor quebra.
vezes, meus irmãos, o Senhor pega um vaso a gente e Ele deixa cair. Pá! Quebra. E fica em caquinho. Mas o Senhor, quando Ele quebra para fazer um vaso novo. Ele não cola. Eita glória. Ele derrete tudo e faz um vaso novo. E nesse momento Ele está tirando toda aquela casca grossa. Aleluia. Ele está tirando toda a sujeira. Ele está tirando todo o pecado. Porque quando nós recebemos a luz, nós reconhecemos os nossos erros. Nós reconhecemos que nós estávamos lá no mundo, fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus. Esse é o primeiro passo. É se arrepender. Aleluia. Porque tem muita gente hoje que entra e da igreja vem do jeito que está, fica e continua. O evangelho não é isso. O evangelho verdadeiro não é isso. O evangelho verdadeiro é mudança de caráter. Aleluia. Mudança de atitude. É renovação, é restauração. E quando a gente vem, o Senhor nos restaura, o Senhor nos limpa. Ele faz um vaso novo. Oh, glória. E Ele coloca o barro dele. E Ele alisa. E agora, irmãozinho, quando o vaso não está bom, Ele está lá na mão do oleiro. E Deus está lá. E nisso Ele faz separação entre a luz e as trevas. Aleluia! Quando nós deixamos Ele entrar no nosso coração, permitimos que Ele mude o nosso caráter. Quando nós deixamos Ele agir na nossa vida, nesse momento começa a transformação, começa a criação de um tempo novo, de uma nova história. Vamos lá em Gênesis 1:11. O que o Senhor está falando para mim e para você? E disse Deus: produza a terra a relva e a erva que dê semente, e a árvore frutífera que dê frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Então, irmãos, quando o Senhor nos chama, é para a gente dar frutos, é para a gente frutificar, é para a gente crescer, crescer e crescer nele. E poder ir pregar o Evangelho, poder levar, é o frutificar, é isso. Não é ficar sentado no banco, limpando o banco, não. Glória, meu Deus. Aleluia! Porque isso Ele fez quando Ele falou para aquela terra: haja luz, houve luz. Ele viu que a luz era boa. Ele viu que tudo era bom. Então o que Ele fez? Ele começou a criar. Ele começou a trabalhar. Ele começou, deu árvore e deu bicho. E foi criando. E prosperou a terra. E depois Ele criou a gente. Isso foi o que o Senhor fez quando Ele encontrou. E assim Ele faz na nossa vida. Quando Ele nos encontra, a gente triste, em depressão, sofrendo por conta das nossas escolhas. Porque foi por causa das nossas escolhas. Porque Ele não é mau. Nós escolhemos. E aí nós passamos por isso. E aí o Senhor vem e faz o quê? Ele vem fazer a transformação na nossa vida. Aleluia, Deus. Aleluia. Queridos, não rejeitem o chamado do Senhor. Porque quando o Senhor envia a luz para a nossa vida, quando Jesus nos chama, é porque Ele tem um propósito. Porque Ele sabe como Deus olhou para aquela terra feia. Ele viu que era boa. Deus também, quando Ele olha para mim e para você, Ele viu um coração bom. Ele vê que nós podemos prosperar nele e dar frutos. Não rejeite. Quando Deus te encontra, não rejeite. Vamos lá em Salmo 18:28.
servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vou chamado de amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai e vos tenho feito a conhecer. Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama como amigos. Nós somos amigos dele. Aleluia. Jesus chegou na nossa vida. Aleluia. Ele diz, aliás, é João 15:5. Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Sem mim, nada podeis fazer. Nada podemos fazer. Aleluia. Queridos, eu vou dizer para vocês agora por que eu trouxe essa palavra. Essa palavra muito me dá impacto, porque em uma manhã de 2018, eu passei por um processo muito grande. 2018 começou em 2017. E em 2018, Satanás se levantou de uma tal forma contra a minha vida. Porque nesse momento, queridos, eu estava exatamente assim. Eu rejeitei a luz do Senhor. Eu rejeitei o chamado do Senhor. Eu brinquei com o que o Senhor falou para mim. E em 2018, Satanás se levantou tão forte contra a minha vida que eu simplesmente caí e me arrebentei no chão. E eu virei exatamente essa terra feia, vazia. Eu virei uma terra escura. Eu vivi um momento de escuridão muito grande. Nesse tempo eu estava numa casa que eu tinha fora. E lá eu passei por todo tipo de humilhação que vocês possam imaginar. Satanás brincou com o meu emocional. Meu Deus. Brincou com o meu psicológico. Eu atingi um nível de estresse tão grande, que eu entrei em uma depressão profunda. E eu tinha que ir para aquele lugar sempre, porque eu tinha coisas para fazer. Porque Satanás, ele faz isso. Ele planeja as ocultas. Porque em 2017 Deus me deu um grande livramento. E ainda assim eu não vi. Porque quando a gente está em treva, nós somos tão cegos que as coisas estão na nossa frente e a gente não consegue ver. Deus me deu um grande livramento de morte, mas eu não vi. Eu só vi, irmãos, quando foi em 2018, que eu estava nesse lugar, 6:30 da manhã, quando eu me levantei para tentar fazer alguma coisa com as minhas forças, eu ouvi no meu ouvido, o Senhor desceu no meu quarto, 6:30 da manhã, e Ele falou no meu ouvido: Sandra, não saia desse quarto. E aí o Senhor falou para mim tudo o que estava acontecendo, o que estava pronto para me derrubar e o que eu tinha que fazer. Então, irmãos, o Senhor, a luz de Deus, ela nos segue. Só que se você deixar a luz ficar atrás, o que você vê na sua frente? A sua sombra. Mas pela infinita misericórdia do Senhor, Ele anda, Ele vai atrás de mim e de você, como Ele fez comigo. Aleluia. E aí naquele dia, eu chorei. Mas naquele dia, naquele quarto, naquela casa sozinha, o Senhor abriu os meus olhos. E Ele abriu meus olhos de uma tal forma, meus irmãos, que o Senhor começou a me mostrar tudo. Meu Deus. Toda a trama, tudo que estava planejado, tudo que estava sendo arquitetado por Satanás para acabar comigo. Porque o plano de Satanás, irmãos, era acabar com a minha vida. Mas o Senhor,
Jesus. A luz dele chegou. Ele chegou e ele desfez os planos de Satanás. Porque quando Jesus chega, nada fica em oculto. Não fica. Quando você resolve ouvir a voz dele, nada fica em oculto. Porque ele revela toda a trama de Satanás contra as nossas vidas. Todas as armadilhas são desfeitas. Todo embaraço. E eu segui. Eu me lembro de Moisés. Porque Moisés, quando ele estava ali, quando o Senhor apareceu para ele naquela sarça, naquele dia, o Senhor abriu, porque até então Moisés não conhecia o Deus que o povo de Israel, hebreus, servia. Mas naquele dia, o Senhor apareceu para Moisés. Deus teve um encontro com ele, como ele teve um encontro comigo, porque a partir daquele dia Deus começou a falar face a face com Moisés. E o Senhor falou, ele não usou vaso, não, ele falou aqui no meu ouvido. E ele me entregou tudo. E aí eu fiz, irmãos, exatamente como o Senhor me mandou fazer. Primeiro eu teria que voltar para o rio para começar a fazer o que ele me deu. Gente, ele me deu as instruções. Aleluia. Eu só não vou contar os detalhes aqui porque ainda não é hora de falar os detalhes, mas vocês vão saber porque eu virei dar meu testemunho nesse lugar. Amém. O Senhor, eu segui exatamente o que o Senhor falou, passo a passo. Por isso que hoje eu estou aqui. Por isso que hoje eu posso falar que quando a luz do Senhor nos encontra e a gente deixa essa luz entrar, a história da nossa vida muda. Porque se eu não tivesse dado ouvido à voz, se eu tivesse duvidado daquele dia, hoje eu não estaria aqui nesse altar. Aleluia, Deus. Então, meus irmãos, creia. O Senhor é Deus, Ele é o oleiro. Aleluia. O Senhor, Ele é o oleiro. O Senhor, Ele cuida. Ele é o teu refúgio. Aleluia. Ele é a tua fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. O oleiro te diz que Ele te escolheu. Aleluia. Aleluia. O Senhor diz para você: não rejeite o meu chamado. Não rejeite. Porque o haja de Deus chegou na nossa vida. Aleluia. O haja de Deus chegou na nossa vida. Aleluia. O Senhor é lindo, irmãos. Quando a gente decide, quando a gente fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, guia a minha vida. Senhor, toma a direção da minha vida. Senhor, olha isso aí. Senhor, eu não posso resolver isso aqui. Ele resolve para você. Porque aquilo que nós não podemos fazer, é Ele quem faz. A palavra de Deus diz: acaso haveria alguma coisa impossível para mim? Não há. Não há. Então creia, meus irmãos. E eu deixo essa palavra para a igreja. É a palavra que o Senhor mandou entregar para vocês hoje. Abra o coração de vocês. Busque a Deus. Tudo que vocês forem fazer, coloque diante do Senhor. Fala para Ele aonde você está doendo, o que está acontecendo. Ele cuida de você, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus. Ele cuida dos seus problemas. Ele se interessa por vocês. Ele se interessa pelos seus problemas. Ele se interessa pela sua dor. Ele nunca dorme. Porque o guarda de Israel nunca dorme. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando o Senhor chega, Ele apaga tudo, irmãos. Ele apaga o nosso passado. O passado ficou para trás. Nós temos que olhar para frente. Ele é o nosso guia. Ele é a nossa luz. Ele é a nossa âncora. O mar pode ficar bravo. O vento pode soprar. Mas Ele está com você. E Ele acalma o mar. Ele manda dar uma ordem pro vento: aquieta-te. Porque Ele é poderoso. É Ele quem manda. É
inferno. As portas do inferno, elas não prevalecerão na nossa vida. Vai prevalecer aquilo que o Senhor falou para mim e para você. Glória! Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está aqui, irmãos. Amém. O Senhor veio para mudar a história. O Senhor veio para trazer novidade. Eu não sei o que você está pedindo ao Senhor. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje nesse dia, nessa noite. Eu não sei o que você colocou diante do Senhor. Mas saiba que o Senhor chegou na casa, chegou na tua vida, chegou nessa situação. Porque Ele é e Ele faz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Glorifique o nome do Senhor. Glória! Vamos adorar o Senhor. Aleluia! Vamos profetizar. Ele quer te dar dupla honra. Profetiza na sua vida. Aleluia. A esperança. Ele é a esperança nossa. Em tempo de guerra. Profetiza isso na sua vida. Talvez, sem forma e vazio esteja o meu viver. Eu estive assim um dia, sem forma e vazia. Mas o arca de Deus chegou na minha vida. Aleluia. O arca de Deus se ouvirá. Toca a igreja. Se é tempo de chorar, pode até chorar. Aleluia! Meu Deus! Mas haverá uma festa ao amanhecer. Haverá uma festa, haverá culto de ação de graça, haverá, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Creia, irmãos, creia, minha irmã. Mas haverá uma festa ao amanhecer. Oh, glória! Aleluia, Deus! Aleluia. Obrigado, meu Senhor da glória! Aleluia! Senhor chegou na tua vida. Ele está presente na tua vida. Ele quer te dar dupla honra. Receba. Toda vergonha será dissipada na sua vida. Ele traz esperança. A esperança na sua guerra. Ele é a tua esperança. Aleluia. Sem